Olá pessoal, dando continuidade à nossa teoria de retas, vamos falar agora do ângulo entre duas retas. A gente viu que o vetor diretor ele tem um papel fundamental na construção da equação de uma reta. Não seria diferente para determinar o ângulo entre duas retas. Por definição, o ângulo entre duas retas é sempre o ângulo entre 0 e 90 graus, tá? Então perceba que quando a gente tem duas retas que se cruzam, o ângulo entre elas pode haver dois ângulos, né? Um ângulo maior e um ângulo menor. E aí a gente vai, por definição, dizer que o ângulo entre essas duas retas é um ângulo entre 0 e 90 graus, ou seja, é o menor ângulo formado entre elas, tá bom? E aí, para determinar o ângulo entre essas duas retas, basta determinar o ângulo entre seus vetores diretores. Então, sendo V1 o vetor diretor de R1 e V2 o vetor diretor de R2, o ângulo entre essas duas retas é o mesmo ângulo entre seus vetores diretores. Não era nada de se estranhar. Não é isso? Essa lógica não é nada de se estranhar. E aí a gente já viu em outros momentos que para determinar o ângulo entre dois vetores, a gente pode utilizar essa fórmula aqui, que é a fórmula do produto interno, certo? Que é o outro jeito de determinar o produto interno. E aí, portanto, para determinar o ângulo entre dois vetores, a gente vai ter que utilizar essa fórmula aqui, que é o cosseno desse ângulo é igual ao módulo do produto interno entre esses dois vetores, e aqui está o módulo, justamente porque esse produto interno pode ser positivo ou ele pode ser negativo, por isso se coloca em módulo, tá certo? Para que o cosseno ele seja um valor positivo, porque o cosseno sendo um valor positivo, a gente vai conseguir determinar um ângulo que esteja lá entre 0 e 90 graus sobre a norma de um vetor vezes a norma do outro vetor, tá certo? Então isso aqui é módulo do produto interno, tá certo? Aqui o símbolo de produto interno, isso aqui é a norma do vetor, né? E aqui e acolá a gente vai ver norma quando estiver se referindo à norma com duas barrinhas, tá? Só para diferenciar norma de módulo. Bem, sabendo disso, vamos efetuar um exemplo para entender melhor como é o funcionamento disso, tá certo? Então, eu tenho aqui duas retas, R1 e R2, e eu quero determinar o ângulo entre essas duas retas. Para eu determinar o ângulo entre essas duas retas, eu preciso determinar seus vetores diretores. E aí, como é que a gente faz para determinar seus vetores diretores? Bem, como aqui eu já estou na minha equação paramétrica, né? A equação paramétrica já fornece para mim o vetor diretor, né? O vetor diretor, que eu vou chamar aqui V1, o vetor diretor de R1, seria o vetor de coordenadas. Aí a gente vai olhar para os coeficientes do parâmetro. Aqui o coeficiente do parâmetro é 1, aqui é 1 e aqui é menos 2. E aí, portanto, as coordenadas do vetor diretor seria 1, 1 e menos 2. De maneira análoga, aqui a gente está na equação simétrica, e estando no contexto de uma equação simétrica, o denominador representa as coordenadas do vetor diretor. E aí, portanto, o V2, digamos assim, seria justamente igual a menos 2, 1 e 1. E aí a gente vai aplicar a fórmula. Só que para aplicar essa fórmula, eu preciso calcular o produto interno e a norma desses vetores, tá certo? Então, vamos lá. Primeiramente, a norma. Então, a norma de V1 vai ser igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. Né? Então, isso aqui vai ficar 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado dá 1, menos 2 ao quadrado dá 4. Então, vai ficar 1 mais 4. Isso vai resultar em 6. Então, raiz quadrada de 6. Norma de V2 vai ser igual a raiz quadrada de quem? Vem, menos 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, de novo, a gente vai ter aqui 6. Raiz quadrada de 6. O produto interno entre esses dois vetores, né? Ou seja, V1 vezes V2, o produto interno, seria 1 vezes menos 2, que vai dar menos 2, depois 1 vezes 1, que vai dar mais 1, e depois menos 2 vezes 1, que vai dar menos 2. E aí, portanto, o produto interno aqui está resultando em menos 3. Substituindo na forma, a gente vai ficar com cosseno de θ igual a
norma do produto interno, ou seja, a norma de V1 com V2 seria a norma de menos 3, ou, perdão, norma não, módulo desse produto interno, o produto interno deu menos 3, e a multiplicação dos seus módulos, no caso, raiz de 6 vezes raiz de 6. Isso aqui vai ficar, pessoal, ó, 3 sobre 6, né? Porque vai ficar 6 vezes 6, 36, e raiz de 36 é 6. 3 sobre 6, que simplificando isso resulta em 1 meio. E aí, como eu tenho aqui o cosseno de θ é igual a 1 meio. Se o cosseno de θ é igual a 1 meio, quem é esse θ? Lembre-se que existem dois ângulos cujo cosseno é 1 meio. A gente quer o ângulo ali de 0 a 90. O ângulo cujo cosseno é 1 meio, de cabeça, né, se a gente conhece bem a tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, o ângulo cujo cosseno é igual a 1 meio é o ângulo de 60 graus. Ou, em outras palavras, π sobre 3 radianos. Se o ângulo deu 60 graus, né, como é que a gente faria para determinar esse ângulo? A gente ia lá na calculadora, escreveria a função arco cosseno de 1 meio. E aí, quando a gente escrever arco cosseno de 1 meio, dependendo de como esteja configurada a calculadora, essa calculadora pode responder 60 graus ou π sobre 3 radianos. Aqui nesse exemplo não precisava de calculadora, né? Pelo menos teoricamente, justamente porque deu um valor notável, 1 meio, raiz de 3 sobre 2. São resultados notáveis da tabela trigonométrica. Então, portanto, se o ângulo entre os vetores é 60 graus, significa dizer que o ângulo entre essas duas retas também é 60 graus. Para finalizar essa aula, vale acrescentar o caso em que o ângulo entre essas retas é de 90 graus. E aí lembre-se que se o ângulo entre essas retas é de 90 graus, o produto interno vai ser zero. E aí a gente teria um contexto como esse aqui, tá certo? Que seria o fato de que se duas retas são ortogonais ou perpendiculares, tá certo? Se duas retas são ortogonais ou perpendiculares, isso acontece somente se o produto interno dos seus vetores diretores, V1 sendo o vetor diretor de R, tá? E V2 sendo o vetor diretor de S, for igual a zero. Então, quando o produto interno entre os vetores diretores resultar em zero, significa que essas retas são ortogonais. Lembrando que duas retas podem ser ortogonais, mas não se cruzar. Então perceba que R1 ela vai ser ortogonal aqui a essa reta R, tá certo? E R2 é ortogonal a essa reta R também. Só que R1 é ortogonal à reta R sem elas se cruzarem. R1 vai seguir aqui para baixo do plano e o R vai para lá, elas não se tocam, né? Já R2 se cruza com a R aqui. Quando se cruza, a gente vai afirmar, vai dizer que essas retas são perpendiculares, tá bom? Então, só para ficar guardado aí, quer saber se duas retas são ortogonais ou perpendiculares, verifique o produto interno dos seus vetores diretores. Não precisa calcular o ângulo, essa é a diferença. Eu quero saber se são perpendiculares. Não precisa saber se o ângulo é 90 graus. Porque se o ângulo for 90 graus, o produto interno vai ser igual a zero. Por quê? Né? É justamente pela forma do produto interno que a gente pode escrever ele como sendo essa expressão aqui. E aí, se o ângulo for 90 graus, o cosseno vai ser zero. E aí, portanto, o produto interno automaticamente vai resultar em zero, né, pessoal? É justamente por causa dessa forma que a gente chega a essa conclusão aqui. Se são perpendiculares, o produto interno é zero. Se o produto interno é zero, significa que as retas, que os vetores serão ortogonais, tá bom? Bem, então finalizar a aula por aqui e aguarde até o próximo vídeo.